Quando eu falo sobre o esporte triatlon, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pensa um pouquinho aí, a primeira imagem, então a primeira prova que você associa o triatlon. Então, o que está acontecendo? O triatlon ele está sendo muito diversificado. Hoje a gente tem algum formato aí que é feito, são provas de triatlon para televisão, que demoram mais ou menos ali entre 10 a 15 minutos. E a gente também tem a tradicional prova do Ironman, em que o recorde mundial é um pouco mais de 7 horas. E tem várias outras distâncias ali que ficam nesse meio do caminho. A mais famosa aí, claro, a distância olímpica, né, que é disputada nas Olimpíadas, e tem ali do meio Ironman, o Ironman 70.3, o Short Triathlon. E o que acontece? Nesse vídeo eu vou lhe passar por que é importante você entender as diferenças desses formatos, quais que são inclusive as possibilidades que você tem como triatleta para beneficiar o seu ponto forte, e por que você pode ser um excelente atleta em um tal formato, mas está competindo em um formato que não é apropriado para as suas características. Eu vou inclusive dar exemplos aqui de atletas que, ao trocarem de formato, foram campeão mundiais, sendo que antes aí eles não conseguiam nem ficar entre os melhores dos próprios países aí. Inclusive alguns chegavam ali quase que em último em provas internacionais, e ao trocar esse formato começaram a chegar entre os primeiros do mundo. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Eu vou lhe dar 4 exemplos aqui de atletas de longa distância que tentaram participar de provas de curta distância, seja ali no início da carreira ou então como preparação antes de conquistar aí títulos mundiais, e o que você pode aprender com esses exemplos e como que você pode escolher um formato, uma distância, detalhes, características de uma prova que vai beneficiar aí as suas próprias características, os seus pontos fracos e o seu ponto forte também. Então o primeiro exemplo que eu vou abrir aqui é do Cameron Wurf. Cameron Wurf é um atleta australiano, hoje aí é sem dúvida o melhor ciclista do formato de Ironman. Ele já foi ciclista profissional. Então o que aconteceu? O Cameron Wurf teve essa ideia, eu vou tentar ir para as Olimpíadas de Tóquio. Então em 2019 ele participou de uma prova seletiva, né, que é uma prova do formato da World Triathlon, antiga ITU, e ele chegou em literalmente penúltimo dos atletas que completaram. Ele foi o último a sair da água. O ciclismo ele fez em 53 minutos, enquanto os campeões dessa prova, que aí são muito menos em forma do que ele no ciclismo, fizeram em 50, porque eles estavam trabalhando ali junto, eles têm mais aquela experiência nesse formato de prova, eles se conhecem inclusive. E depois o Cameron Wurf, ele correu aqui, deixa eu fazer um highlight aqui nas parciais dele, ele correu para 36 minutos 10 km, enquanto o campeão da prova, ele correu para 30 minutos 30:08 aqui na verdade. Então esse é um exemplo, inclusive tem um brasileiro aqui também, mais brasileiros aí. Você vê, o cara, ele foi quinto lugar no campeonato mundial de Ironman, aí ele foi inventar de fazer uma prova em Santo Domingo, uma prova aí digamos aí da terceira escalão do circuito mundial, né, que é a World Cup, desculpa, a segunda, que tem a WTS e depois tem as World Cups. Então nem era os melhores atletas do mundo, eram assim, uma prova da segunda divisão, e ele foi o penúltimo, ele chegou aí na 47ª colocação. Isso, o cara é o melhor ciclista do triatlon de prova longa, né? Então, um outro exemplo que eu quero dar é em relação a, se por acaso esse atleta aqui, ele ganha um wildcard para participar das Olimpíadas, o que ia acontecer? Pelas Olimpíadas, se um nível ainda mais alto, eu acredito que ele ia tomar volta no ciclismo, que ele ia sair ali mais do que 3 minutos atrás da natação, ia para a parte do ciclismo e ia acabar tomando volta. E pra você ver como que o cara está muito na prova errada aqui. Por que ele resolveu fazer isso aqui? Eu não tenho a menor ideia, mas ele já desistiu muito rápido, tanto é que ele só fez essa prova nesse formato. O segundo exemplo que eu quero dar foi em 2015. Isso aqui é o Campeonato Nacional alemão na distância short, na distância sprint. O Patrick Land, que inclusive já ganhou o Mundial de Ironman 2 vezes, ele competia em prova curta antes dele fazer essa mudança para a prova longa. E nesse evento é que ele chegou em 12º. E assim, é claro que, pô Vinícius, mas será que não foi um dia ruim? Não, porque se abre os resultados, tem como de ver isso. E assim, ele sempre foi um atleta mediano ali no bolo do grupo, ninguém nunca ia ouvir falar do cara. Aí 2 anos depois dessa prova, ele vai lá e me ganha o campeonato mundial da distância Ironman. Então
Então é um outro exemplo também do atleta que estava no formato errado. É claro que também pode acontecer o contrário, né? Às vezes você tem uma habilidade de prova curta e você fica fazendo prova longa aí, só fica tomando a cabeça, quebrando a corrida. É uma prova que exige outras características, então talvez o melhor caso seria fazer essa troca ao contrário. E o próximo exemplo aqui, estão na tela, o 10º colocado dessa competição. Esse aqui é um pouco mais antigo, da minha época, esse atleta, Peter Reed. Peter Reed ganhou o campeonato mundial de Ironman 3 vezes. Essa prova aqui foi em junho de 2003, sendo que em outubro do mesmo ano ele foi campeão mundial da distância Ironman também. E ele fez uma prova Pan American Cup, essa sim é da terceira divisão, e ele foi 10º lugar. Então o cara participou de um evento que nem eram os melhores, nem os segundos melhores atletas. Claro que o atleta que venceu, os 3 primeiros sempre são atletas sólidos aqui, né? Inclusive tem 2 medalhistas olímpicos. Porém, o resto do grupo que participa dessa prova, a não ser esses primeiros destacados, são os atletas que estão começando ali naquele formato. E ele chegou em 10º. E sendo que 3 meses depois o cara vai lá e ganha o campeonato mundial de Ironman. Então nesse caso, ele fez uma prova para elevar um pouco o nível, a velocidade dele. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. E o último exemplo que eu quero dar, a Lucy Charles, ela dominou o campeonato mundial de meio Ironman, né, do Ironman 70.3. E na semana seguinte, então 2 semanas seguintes, que foi esse evento aqui, ela participou dessa prova, que é um formato para televisão. Inclusive é uma excelente nadadora, ela foi a primeira atleta a sair da água e ela perdeu o grupo com ela, saiu com mais outras 4 atletas ali no mesmo grupo da natação, mas liderou, montou na bicicleta primeiro. Ela perdeu o grupo nessa montagem da bicicleta, na primeira curva ali. Então é um formato, eu vou deixar rolar aí, você vê que ela passou em primeiro, pegou a bicicleta ainda em primeiro, mas na hora que ela fez a montagem, ela parou, colocou o pé no sapatinho, enquanto as outras atletas ali voaram em cima da bicicleta. Vamos comparar a diferença e você vai ver lá, as outras já estão indo embora e ela ficou para trás ali na linha de montagem, procurando o pedal. Inclusive foi ultrapassada por uma 5ª atleta ali também, né? Sumiu, acabou a prova dela, entendeu? Então, e esses atletas aí vão trabalhar junto e foram embora. Então, o que você pode, o que você deve fazer? Primeiro, assim, experimente provas de formatos diferentes quando você está longe da sua prova principal. Então, vamos supor que você quer fazer prova longa, você gosta de fazer, sei lá, um Ironman 70.3, até um Ironman. Vamos pegar um caso extremo aí. Você quer fazer um tal da Ironman Brasil, que aí vai ser em maio. Aí, na preparação para essa prova principal sua do ano, você quer se preparar especificamente para a prova. Então você vai escolher provas que são do formato parecido com a sua prova alta. Seria talvez provas longas, não da distância Ironman, mas da distância do meio Ironman, do Ironman 70.3, de preferência em condições semelhantes à da prova do Ironman Brasil que você vai fazer. Então talvez até o próprio 70.3 de Florianópolis, ou outras provas que tem o wetsuit liberado, seja um percurso mais plano, com clima mais ameno. Mas aí você terminou ali o Ironman, tente polarizar o resto da sua temporada, tente fazer provas curtas, provas com vácuo, prova em subida, prova quente, prova sem wetsuit, e você vai ter 2 benefícios com isso. O primeiro, que você vai se desenvolver como um atleta mais completo, porque se por acaso a prova longa, essa prova desse formato exemplo aí do Ironman Brasil for as suas características, você vai estar trabalhando nos seus pontos fracos. Então você vai estar desenvolvendo habilidades que vão lhe deixar um atleta ainda mais completo. E se por acaso você estiver fazendo prova longa nesse formato de uma prova plana, fria, com wetsuit, e você experimenta um outro formato e você começa a se dar ainda melhor, aí pode ser esse momento que você vai ter, opa, talvez eu esteja escolhendo a prova errada, deixa eu ver, deixa eu explorar mais um pouquinho, que pode ser que eu tenha uma opção melhor, uma opção diferente. Então, os formatos em relação à distância, né? Para você que é atleta amador aí, você tem desde a distância sprint até a distância Ironman, são as distâncias oficiais, são 4 aí, vai ter algumas provas promocionais um pouco diferentes, Ultraman, ou então algumas provas um pouquinho mais curtas. Você tem relação a nadar com um wetsuit ou não, com a roupa de neoprene, e você tem a opção de pedalar em percursos ou planos, sem técnica nenhuma, ou então com muita subida, ou então percursos muito técnicos. Vai depender principalmente aí do seu background na bicicleta. Se você por acaso vier de um mountain bike, por exemplo, você já pode escolher provas mais técnicas que vão te favorecer. E a corrida a mesma coisa, a corrida com muita subida, ou então muita questão do calor também, que pega muita gente, né? Então, eu queria saber aí o que prova que você faz, o que formato que você faz e o porquê. Por que você se dá bem nesse determinado tipo de formato que você escolhe? Será que é porque você tem um background de alguma das modalidades que favorece? Ou
justamente o contrário, né? Pela falta de background, você escolheu determinado formato que favorece o atleta que não tem aí histórico esportivo em qualquer um das modalidades do triatlon, então que não favoreça demais aí. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal. Precisando de ajuda é só entrar em contato. Até a próxima e bons treinos.